quero chamar agora o Michel, ele vai trazer mais informações para nós aqui, meu querido. Exatamente, Tony, boa tarde para você mais uma vez, a todos que estão nos acompanhando. Tony, você bem lembra, o pessoal de casa que acompanha aqui o Voz do Litoral também, de um empresário da cidade de Curitiba que foi morto a tiros na sua residência na Avenida Atlântica, no balneário Perequê, na cidade de Matinhos. Um crime aconteceu então durante a noite de um domingo e nós aqui da TVCI, aqui do Voz do Litoral, falamos bastante a respeito desse assunto. O empresário que estava viajando com a sua namorada e ao chegar em casa foi surpreendido então por uma pessoa que acabou executando, acabou matando então esse empresário então em sua residência, empresário de 52 anos de idade. Desde aquele primeiro momento, Tony, já as primeiras investigações também da Polícia Civil já dava conta ali de um principal suspeito, que seria então o caseiro, o rapaz então que estava encarregado de cuidar da residência do empresário nos momentos onde ele não estava na casa, lá no balneário Perequê. Então, inclusive, durante a noite daquele domingo, o Tiago Leal, o caseiro, então, deste empresário, o Marwan Majid, ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, foi ouvido pelo delegado de plantão naquela ocasião, porém, foi liberado minutos após, ainda durante a madrugada já de segunda-feira, de domingo para segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, quando outras informações chegaram também para a Polícia Civil, as equipes da Polícia Militar tentaram encontrar novamente o Tiago Leal, que não foi localizado naquele primeiro momento. Ele se apresentou na delegacia de Polícia Civil, ainda da cidade de Matinhos, somente na hora do almoço de quarta-feira, ou seja, praticamente 3 dias após este crime. E, Tony, tem novidade a respeito dessa situação, pois nesta terça-feira, então, portanto, ontem, Tiago Leal de Barros foi condenado a 44 anos de reclusão pela morte do empresário Marwan Majid. Ele que era então dono de uma rede de lojas de produtos infantis da cidade de Curitiba. Este homicídio, essa situação foi registrada no dia 13 de junho do ano passado. Ele foi preso então após todas essas informações que chegaram até as equipes da Polícia Civil ainda naquela quarta-feira, após ele se entregar, visto que ele já estava sendo tido ali pela Polícia Civil como foragido após 3 dias da morte do empresário. A sentença, então, foi expedida ontem pelo juiz Ricardo José Lopes, da 2ª Vara Criminal de Matinhos, que citou, então, a falta de confiança de Marwan em seu caseiro, pois teria realizado furtos em sua residência, inclusive armas de fogo. Ainda durante aquela situação, em junho, nós trouxemos aqui no Voz do Litoral as informações de que Marwan já teria, inclusive, feito um boletim de ocorrência, visto que ele era CAC, ele tinha ali porte de arma e tinha algumas dessas armas que estavam guardadas em sua residência lá no balneário Perequê. E 2 semanas antes, ele já tinha notado a falta de uma de suas armas que estava guardado nessa residência. Ainda durante aquela situação, ele já teria colocado o Tiago Leal, o caseiro, então, nessa residência, como principal suspeito, porque, além dele, somente uma pessoa tinha a chave dessa residência e era o caseiro. Então, a partir disso, começou toda uma situação de desconfiança que culminou na morte do empresário no dia 13 de junho do ano passado. Então, aí, cerca de 7 meses após esse crime, a Polícia Civil já entregou todo o inquérito, toda, então, a investigação a respeito deste caso e a Justiça, então, decretou agora 44 anos de reclusão ao caseiro acusado de ter matado o ex-empresário de 52 anos de idade da cidade de Curitiba, que morreu na cidade de Matinhos, Tony. É um caso de grande repercussão. O Tiago agora que é desleal, né? Tiago desleal, porque ele era uma pessoa de confiança do caseiro. Lembro que, me parece que a esposa ouviu o empresário chamando pelo nome dele, né, lá na hora da confusão toda, e ele passou naquele momento a ser o principal suspeito. E, se não me engano, ele estava morando em frente à casa, né, que ele cuidava lá, o imóvel do empresário. Ele desapareceu, se apresentou, você contou, e agora ele está ferradinho da Silva até
Vamos ver quanto tempo, né? Porque falando em Brasil, você falou em 44 anos, vamos ver. Até primeiro que não pode ficar 44 anos no Brasil. No máximo é 30. Daí a gente já sabe o que acontece. Vamos ver o que é que vem por aí, porque ele acabou com a vida de uma família inteira matando um empresário, né, Michel? Exatamente, Tony. O Tiago, ele morava numa residência ao lado da casa do empresário. Inclusive, o empresário teria alugado essa casa para ele ficar próximo ali e fazer os trabalhos nessa residência, uma residência grande, lá no Balneário Perequê. E, Tony, outro fato bastante importante, que foi considerado também pela denúncia da Polícia Civil, que ofereceu a denúncia, então, a respeito dessa situação, é que o Tiago também tinha um contato com os cachorros da residência. Então, além do Marruan e da namorada, então, do empresário que estava junto com ele quando eles chegaram nessa residência, somente o Tiago que tinha contato e a confiança também desses cachorros. Quando o empresário chegou na residência, os cachorros estavam presos, inclusive para a Polícia Civil. Outras pessoas também estavam na residência junto com o Tiago, esperando a chegada do Marruan. Ou melhor, o Tiago não sabia que o Marruan estava chegando naquele momento, porque a expectativa é que o Marruan chegasse apenas na segunda-feira à tarde, mas ele antecipou a sua chegada e chegou em sua residência no Balneário Perequê na noite já de domingo. Então, foi quando aconteceu essa situação. E você bem lembrou, Tony, a namorada também do empresário ouviu, antes ali da grande confusão que aconteceu, no momento antes dos disparos de arma de fogo também, o empresário dar a seguinte citação, né, Tony? Para que fazer isso, Tiago? E houve, então, os disparos de arma de fogo. A namorada do empresário conseguiu se esconder em um banheiro ainda na área externa da residência, passou por uma cirurgia bastante complicada, uma cirurgia de risco em sua face, pois ela também foi alvejada com um disparo de arma de fogo. E agora, Tony, todo o desfecho dessa história é que o caseiro acabou então sendo condenado a 44 anos de reclusão. Mas como você disse, né, Tony, dificilmente ficará tanto tempo assim na cadeia. Infelizmente. Obrigado, meu querido.